E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Rafa do Sala Extra, né, da História do Brasil. E eu queria só comentar um negocinho antes da gente começar com a aula. Na verdade, queria comentar algumas coisinhas, né? E uma delas é que, assim, eu mandei uma mensagem no grupo lá do Sala Extra. Não sei se vocês viram. Eu acho difícil vocês estarem nesse vídeo se não tivessem visto a mensagem, mas por algum motivo, se não viram a mensagem, eu mandei lá explicando mais ou menos como que vai acontecer a nossa alternativa de aula aqui. Bom, porque não é novidade para ninguém, na verdade, que a gente está vivendo aí um surto, né, de coronavírus e todas as aulas tiveram que ser canceladas, está todo mundo de quarentena, sem fazer nada em casa, assistindo Netflix, aquelas coisas. E cada professor do Sala Extra encontrou uma forma diferente de continuar as aulas à distância, né? Eu vi que muita gente está usando a plataforma Zoom, né, que é aquela plataforma para fazer a videoconferência, para fazer as lives, para fazer tudo aquilo lá. Eu pensei em usar aquilo, eu cheguei a fazer um teste com vocês, com vocês não, na verdade, com o pessoal aqui em casa, só que tem um problema justamente aqui em casa, que aqui em casa é muito barulhento, né, então, no horário das aulas normalmente, aqui em casa toca muito telefone, aqui tem um cachorrinho que late o dia inteiro, se deixar, tem o meu irmão que geralmente fica aqui atrás, e aí acaba sendo muito barulhento, eu não curti o resultado, então a minha alternativa vai ser gravar vídeos, então eu vou gravar vídeos das aulas explicando, né, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, se pá, na vida inteira, então se sair meio torto ou der algum problema no meio, peço já perdão por isso, eu vou tentar melhorar no próximo. E, eh, e aí cada professor tá escolhendo essa forma diferente de fazer. Como eu falei, eu vou gravar esses vídeos. Como que eu quero gravar esses vídeos? Gente, esse vídeo provavelmente vai ser exceção, mas eu quero gravar de vídeos no máximo até 20 minutos. Porque eu não quero que fique aquele negócio daquele vídeo chato, sabe, de videoaula que a gente assiste, que tem. Primeiro que você abre o vídeo, você vê lá que tem 45 minutos, e aí é tenso de assistir, né? Você perde a linha ali no meio do vídeo e você não tem mais vontade de assistir. Então eu quero fazer o mais descontraído possível. 20 minutos aqui, pelo menos 20 minutos. Esse vídeo eu acho que vai dar um pouco mais, porque eu estou fazendo essa introdução aqui com vocês, né? Eu também nunca dei aula assim por vídeo, então eu não sei como que vai rolar o processo aqui. Eu estou tentando fazer igualzinho eu faço na sala de aula normal, né? Falando meio descontraído, enrolando bastante. Mas é o meu jeito de ser aí e vamos seguir assim. E outra coisa que eu peço também é, gente, mandem o feedback depois para vocês de como vocês acharam o vídeo aí, se vocês curtiram, se vocês querem que mude alguma coisa. O que eu ia falar eh, também é que eu tô postando o vídeo, eu vou postar aqui no YouTube, né? Mas eu postei também o roteirozinho da aula. Lembra que eu falei para vocês que eu entrego uma folhinha antes da aula, que é para vocês acompanharem, né? Que eu não gosto muito de slide, eu gosto só de slide com foto, e aí eu entrego um papel para vocês com a folhinha, né? E aí vocês acompanham a aula por lá. E eu postei tudo aquilo lá no Drive, eu vou postar esse slide que eu estou usando nesse vídeo no Drive também, e aí fica a critério de vocês, se vocês querem acompanhar por lá a aula, se vocês querem só assistir o vídeo e estudar, aí cada um tem o seu melhor jeito de estudar. Mas, gente, outra coisa que eu queria falar também é que, quanto à questão de estudar em casa, né, eu imagino que muita gente deve estar com essa dificuldade de estudar em casa, eu entendo muito bem vocês, eu estou tendo uma dificuldade imensa de estudar para minha faculdade aqui em casa, a faculdade está disponibilizando algumas aulas, entre aspas, né, via uma plataforma lá de ensino à distância. Eu estou tendo muita dificuldade, eu imagino vocês também estejam tendo, né? E, gente, se sentirem qualquer coisa, desmotivados, se sentirem dificuldades, se quiserem uma opinião, mesmo que a gente está passando por dificuldade, mas querem conversar, é aquilo que eu falei na nossa primeira aula. Vocês sabem o meu WhatsApp, vocês sabem o número do meu telefone, tô lá no grupo, ou só manda mensagem, fala, Rafa, eu não estou conseguindo estudar, você tem alguma dica? Cara, a gente conversa, a gente tenta chegar num consenso que é melhor para você. Se tiver alguma dúvida na matéria, pode mandar também, não só para mim, eu estou falando como todos os monitores, todos os professores que estão nesse ensino, que estão tentando trazer essa alternativa, né, para cá.
E, gente, qualquer coisa de verdade pode mandar mensagem que a gente está super aberto para responder vocês, tudo bem? E acho que é isso de recado que eu tinha que dar. Vamos para a aula então. A aula de hoje, que seria teoricamente a aula da semana passada, né, que semana passada que começou a quarentena, então essa aula aqui que eu vou apresentar para vocês no vídeo de hoje, teoricamente essa é a aula da semana passada. Então eu vou tentar nessa semana ainda upar um segundo vídeo da aula dessa semana, para a gente ficar a par com a matéria, beleza? Mas a aula de hoje vai ser sobre o período pré-colonial da história do Brasil. E, gente, antes de qualquer coisa, vocês sabem que eu gosto muito, antes de qualquer aula, de fazer de recapitular o que eu dei na aula passada, porque acho que história funciona muito bem com essa linha de raciocínio, né? Nas últimas duas aulas que a gente teve, que a gente só teve duas aulas, né, se eu não me engano, eu falei muito para vocês sobre o antes do Brasil colônia, né, que é onde a nossa apostila começa de fato, é onde a história do Brasil começa e os vestibulares começam a cobrando, né? Então, eu falei para vocês da formação de Portugal, né? E da Espanha não é tão importante, de Portugal é mais importante, é o que cai mais. Falei para vocês como que o Portugal surgiu, lembra da Idade Média. Falei para vocês também, depois que ele surgiu, por que que Portugal foi um estado pioneiro a começar as navegações, né? Lembra, perto do litoral, foi o primeiro estado moderno a surgir. Então tudo isso eu já falei para vocês, trabalhei com vocês nas últimas aulas, né? Falei para vocês também das grandes navegações, né? Aqui está uma imagem mostrando as principais rotas, né? Vocês lembram que eu falei para vocês da viagem do périplo africano, né? Vocês sabem que eu não consigo falar essa palavra, périplo africano, né? A viagem que foi de pouco em pouco contornando a África. Lembra que eu usei? Eu vou falar de périplo africano na aula de hoje também, mas lembra que eu falei que eles queriam chegar na Índia, partindo de Portugal, e eles não conseguiam cruzar o mar Mediterrâneo porque tinha presença árabe aqui. Lembra que eu usei até o exemplo que eu era Portugal e a Espanha, vocês, a sala, eram os árabes que estavam nessa região aqui, e o Nicolas era a Índia aqui. Lembra que eu até usei esse exemplo com vocês e tal. Então a gente vai trabalhar melhor nessa aula também, mas eu falei para vocês das grandes navegações, de tudo do descobrimento e tal, a gente trabalhou tudo isso na aula passada. E também a gente falou dos tratados de limite, lembra? O tratado de a bula intercoeteira, na verdade, que foi o primeiro tratado que dividia, lembra, 100 léguas a oeste das Ilhas Cabo Verde, o que era na esquerda aqui, onde o meu mouse está passando, ficaria como território de Portugal, e o que era na direita, na verdade, e o que era na esquerda, aqui era território da Espanha, né? Depois fizeram um outro tratado, o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que dividia mais ou menos, que é o tratado mais famoso do Brasil colônia, né? Que é 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, né? Que dividia, aí era a mesma coisa da Bolinha Intercoeteira, o que era na direita ficaria de Portugal, que é essa região aqui que eu estou circulando, ó, que é como se fosse o embrião do Brasil, né? E o que era à esquerda aqui, toda essa região, ficaria com a Espanha, né? Eu lembro na aula, gente, um aluno, eu não sei, aí desculpa se você está assistindo, eu realmente não lembro o seu nome, eu sou muito ruim com nomes, mas comentou de um tal de Tratado de Toledo, né? E eu lembro que na aula eu não sabia responder, eu falei que eu ia pesquisar mais e falar na eventual próxima aula, né? E eu acabei pesquisando. Esse tratado aqui, ele realmente existiu, que partilhou esse mundo dessa linha, na verdade, nessa linha horizontal, né, dividindo nas ilhas aqui entre norte e sul. Só que esse tratado aqui, ele não é tão importante igual os outros dois, porque a função dele, pelo que eu pesquisei, a função dele, na verdade, era para terminar com uma guerra que estava acontecendo lá na Espanha, né? E esse tratado, ele foi bem antigo, foi bem antes da bolinha intercoeteira, bem antes do Tratado de Tordesilhas, e ele não teve tão importância significativa, tanto que surgiu a bolinha intercoeteira para substituir ele, que foi o segundo tratado aqui de 1493.
Ele veio para substituir. Então esse tratado aqui ele é pouco importante. Eu fui pesquisar, eu não encontrei nem questão de vestibular falando dele. Às vezes pode ter uma questão de um vestibular que eu não conheço, ou então aquelas Unitabajara da vida que cobra rodapé de livro, essas coisas, às vezes pode ter, mas vestibular grande, assim, FUVEST, Unesp, Enem, que é o principal que a gente foca aqui, nunca vi uma questão de Tratado de Toledo, então podem ficar tranquilo com isso aqui. A função desse aqui, ele realmente dividia, né? Então o que ficava no sul era território de exploração portuguesa, o que ficava no norte era território de exploração castelhana, né? Que na verdade era a Espanha. Só que esse tratado ele não teve tão importância quanto os outros dois, tudo bem? E aí, de fato, a gente chega em 1500 com a chegada do Cabral aqui no Brasil. Lembra que eu comentei com vocês na aula de que a chegada do Cabral no Brasil ela não foi acidental? Eu aprendi na escola que o Cabral chegou aqui no Brasil de forma acidental. Ele abriu o arco da navegação. Tá vendo? Essa linha azul aqui, tem outra foto melhor depois eu acho, mas essa linha azul aqui é a viagem de Cabral. Tá vendo que ele sai de Portugal e o objetivo dele era realmente ir para a Índia, certo? Só que ele abriu um pouquinho o arco da navegação e deu aqui no Brasil, certo? Em Porto Seguro, o atual Porto Seguro, né? E aí ele foi lá para a Índia depois. Então muita gente falava, eu aprendi assim, que o Cabral ele abriu o arco da navegação por causa de tempestade, por causa de coisa que tinha acontecido no mar. E aí ele por acaso caiu no Brasil. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, sabe? Hoje tem relatos, hoje tem artigos dentro da área de história que falam que, na verdade, o Cabral foi intencional. Tanto que uma das provas disso, o Tratado de Tordesilhas, é de 1494, 6 anos antes do Cabral chegar aqui no Brasil. Então, eles já sabiam que tinham terra aqui, entende? E aí o Cabral, nesse caso um dos motivos da viagem, além de ir para a Índia, era abrir o arco da navegação para verificar se tinha território dentro dos pertences de Portugal na linha de Tordesilhas. Deu para entender o que eu falei mais ou menos? Gente, se vocês tiver qualquer dúvida, pode me mandar lá no WhatsApp depois. É bom de vídeo também, que vocês estão vendo aqui no YouTube. É só pegar essa barrinha aqui embaixo, não entendeu direito o que eu falei, volta para o vídeo, volta um pouquinho e assiste a parte de novo que fica mais fácil de entender. Tudo bem? Então, o Cabral chegou aqui. E o que é curioso para vocês é que a gente está estudando o período pré-colonial, mas a gente sabe que o período colonial do Brasil, de fato, começou em 1530. Só que o Cabral chegou aqui no Brasil em 1500. A chegada do Cabral aqui foi em 1500. Aí você fala, Rafa, peraí, mas se ele chegou aqui em 1500 e o Brasil colônia só começou em 1530, ué, mas teve 30 anos aí de quê, cara? O Brasil não era nada? O que era, né? Porque o Cabral chegou aqui em 1500 e 1530 que vai começar o Brasil colônia. O que aconteceu no meio? Pois é, no meio é o que a gente vai estudar na aula de hoje, o que a gente está estudando aqui, que é o período pré-colonial. E foi um período que o Brasil ele não teve características assim típicas de uma região colonial, cara. E aí você me pergunta, cara, o que define, né, uma região colonial? A gente vai trabalhar melhor lá no Brasil colônia, o que define uma colônia, mas saiba que nesse período o Brasil não tinha aquelas características típicas quando a gente ouve falar do Brasil colônia. Sabe, dando um spoiler das próximas aulas, aquela questão de capitania hereditária, de uma agricultura que plantava cana-de-açúcar, sabe, usando mão de obra escrava, o plantation, né? Isso não existia ainda. O Brasil não tinha uma ocupação bem definida, sabe? Não tinha, por exemplo, um cara governando ali uma capitania que respondia, obviamente, à coroa portuguesa. Isso não existia, entende? O Brasil era meio que, fazendo uma analogia, sabe aquele terreno baldio que o cara tem e não mexe, deixa lá, sabe, só acumulando lixo, coisa, ele meio que não mexe, era mais ou menos assim na época, certo? Era um caráter assim, provisório, eles tinham noção de que o Brasil tinha futuro, né, para produção, só que naquela época, eu vou explicar melhor isso mais para frente, mas eles não tinha uma ocupação bem definida mesmo, não tinha uma estrutura de governo, não tinha ali uma interação direta com a metrópole, né, que é Portugal, e
não tinha toda essa característica de uma colônia. Quando vocês forem ver, quando a gente for ver lá o Brasil Colônia nas próximas aulas, vocês vão entender melhor isso daqui. Mas, Rafa, então, eu só quero saber assim, cara, por que o Brasil foi meio que deixado de lado? É isso que eu quero que vocês entendam. No período pré-colonial, o Brasil era meio que deixado de lado, bem entre aspas, sabe? Eles sabiam que o Brasil era importante, era uma terra nova, né? Só que por que o Brasil não dava, assim, não tinha uma importância pelos olhos de Portugal? Por causa disso daqui que eu estou mostrando para vocês. Essa é a rota do périplo africano. Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que o périplo africano era aquele projeto de Portugal de contornar a África até chegar na Índia? Lembra que eu falei? Eu usei até o exemplo, já até comentei nesse vídeo. Que eu falei na sala, que eu era Portugal, né? E vocês que eram a sala eram essa região aqui onde está sendo dominada por árabe, certo? Aqui no Oriente Médio, tudo vocês e o Nicolas que estava sentado lá no fundo era a Índia. E eu queria buscar as especiarias e e fazer comércio com aqui. Só que eu não conseguia passar por aqui porque vocês estavam dominando aqui, lembra? Porque os árabes estão nessa região. E aí eu tenho uma ideia brilhante, cara, eu vou contornar a África, vou passar aqui e vou até a Índia fazer comércio com eles diretamente, certo? Quando eles faziam isso, pensa que você está viajando de carro. Quando você viaja de carro, você tem que parar de posto em posto para abastecer, para calibrar o pneu, para verificar o óleo, ver se está tudo certinho com o teu carro para continuar a viagem. É mais ou menos a ideia de como funcionava naquela época, sabe? Eles iam parando, eles não faziam o contorno da África direto, eles iam parando em cada vilazinha aqui, em cada regiãozinha aqui da África. Tá vendo? Como vocês podem ver aqui na rota, né, do Bartolomeu Dias, que é de vermelho, eles iam parando aqui, ó, na África, iam contornando de pouquinho em pouquinho. E aí cada vez que eles iam parar, como se fosse para fazer tipo manutenção no barco, sabe, sei lá, consertar o casco, trocar a vela, consertar o mastro, tudo aquilo lá, sei lá, que eles faziam, mas eles iam parando e quando eles paravam, eles eles conheceram aqui a região e eles viram que a galera aqui também estava apta a fazer comércio. E aí eles começaram a fazer comércio com cada paradinha que eles iam fazendo aqui. Então imagina, você sai de Portugal para buscar os recursos lá da Índia, lá no Nicolas, lembra? E aí você ia parando aqui, além de você ir lá buscar as riquezas diretamente que tinha na Índia, você ainda ia fazendo comércio com a galera da África aqui. E aí, cara, você voltava com as coisas da Índia, mais as coisas do que você pegava aqui ao redor do périplo africano. E aí, isso dava bastante dinheiro, velho, para Portugal. E essa lucratividade aqui fazia com que o Brasil não tivesse importância naquela época, porque, cara, você tem uma mina de ouro aqui, certo? Você tem um comércio muito grande aqui. Para que você vai gastar dinheiro numa coisa que pode não dar certo? Sabe? Porque eles não conheciam o Brasil, eles não sabiam quais tipos de riqueza tinham aqui, né, no território. Aqui eles sabiam que tinha essa população que trocava com eles, fazia comércio com eles, e tinha a Índia, que era a mina de ouro daquela época, né? Então, essa lucratividade aqui contribuiu para o Brasil ficar fora de cena nesse período. Tudo certinho até aí. E, gente, não é porque o Brasil foi deixado de lado que ele foi deixado de lado 100%, assim. Portugal quis explorar um pouquinho essa região. Como? Eles fizeram duas expedições exploradoras, expedições guarda-costa. Lembra que eu acabei de comentar para vocês que eles não conheciam o que tinha no Brasil de explorável, de recurso explorável? Então, eles precisavam conhecer. E aí eles realizaram uma expedição exploradora, que o objetivo era justamente identificar o que tinha aqui, quais eram os recursos que davam para explorar, como é que era o território, né? E o destaque, né, dessa expedição é um carinha chamado Américo Vespúcio. Então, se vocês ouvirem esse nome, lembra já do cara que veio explorar o que tinha aqui no Brasil para Portugal poder aproveitar, né, de recurso. E outra expedição que foi realizada nessa época também é a expedição Guarda-Costa.
Quando a gente fala em guarda-costas, vocês lembram do segurança mesmo, né? Guarda-costa, o segurança. E era justamente esse o objetivo da expedição, era resguardar a propriedade portuguesa sobre o Brasil, era proteger, né, garantir de que o território brasileiro não ia ser afetado por qualquer outro povo, qualquer outra nação. Que de fato aconteceu. Os franceses nessa época, gente, eles começaram a navegar também. Né? E aí, como eles começaram a navegar, eles queriam participar. Eu falo, opa, peraí, Espanha e Portugal estão dividindo o novo mundo entre os dois só, mas e o meu pedacinho? Eu quero um pedaço também. Só que eles não conseguiram nos tratados, e aí eles começaram a invadir. E o Brasil, ele foi invadido, né, pelos franceses nessa época, e um dos objetivos dessa expedição foi justamente combater e conseguiu combater, né, e conseguiu expulsar os franceses que estavam aqui nesse período. Tudo bem com essas duas expedições? Bom, vamos para frente. E aí, o que foi praticamente explorado no período pré-colonial? Né? Eu falei para vocês que agora não é a hora da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai chegar no período colonial só. No período pré-colonial, o que foi mais explorado, assim, que é bem característico, que foi o pau-brasil. Né, que a expedição exploradora ela achou, né, de recurso mais bem explorado aqui foi o pau-brasil, que é essa árvore aqui que ela era muito abundante na nossa Mata Atlântica, né? Que era a mata ali que fica, lembrando da geografia, que fica bem perto do litoral, né? E toda aquela muralha verde e tal. E por que que o pau-brasil, tanto que curiosidade, né, chamava pau-brasil mesmo, e foi daqui que surgiu o nome da nossa nação, Brasil, de fato, né? Tinha outros nomes, né, como pau de tinta, pau vermelho, e por que que ela era bem explorável? Porque a madeira dela tinha essa coloração meio avermelhada e ela era usada para fazer tintura de roupa, né? Então os europeus, no geral, usavam muito essa tinta do pau-brasil para colorir os tecidos, e era uma coloração assim, gente, que era bastante valorizada. Os nobres daquela época que usavam esse vermelho, né, que eles usavam para fazer do pau-brasil, né, vindo do pau-brasil. E como que eles exploravam o pau-brasil, né? E aqui chega que é o mais famoso, né, que é o super importante da aula do período pré-colonial, que é o escambo. O escambo, o que é um escambo? Escambo basicamente significa troca. É uma troca. E como que funcionava essa troca? Eram os nativos, os índios e os portugueses, certo? Uma troca tem que ter dois lados, nesse caso o português e o nativo. O nativo tinha madeira, no caso o pau-brasil, em grande quantidade, certo? Eles viviam aqui no meio das florestas, viviam no território, e eles conheciam, e eles viam que tinha um pau-brasil em abundância, tinha bastante árvore, tinha bastante natureza, né? E o português, interessado no pau-brasil, ele vinha com objetos manufaturados sem grande valor comercial. Um exemplo aqui que todo mundo adora usar, que é o espelho. Né? O espelho, que era um objeto assim que era extremamente novo para os indígenas, né? Os nativos não conheciam o espelho. E aí eles viam aquilo, eles achavam que era coisa assim de outro planeta mesmo. Primeiro, né, a gente tem que entender a visão do nativo nessa época, que ele está aqui, chega um monte de gente em caravela enorme, vestido com umas roupas assim chamativas, avermelhadas, com chapéu de pena, sabe, armado com lança toda, com coisas assim bem é, diferentes para eles, né? Eles já acham diferente, já acham interessante aquilo, e eles vêm com esses objetos esquisitos, né, na visão deles, que espelho, bule de chá, né, que está mostrando aqui na figura, mas eles vinham com qualquer outra coisa, colares, chapéus de pena, tecido, coisa que o indígena não estava acostumado a ver. Né, que para o português, para o colonizador, não tinha um grande valor comercial, né? Era uma coisa que todo mundo tinha, só que para o nativo era uma coisa assim totalmente nova e diferente, né? E o escambo funcionava assim: os portugueses entravam com esses objetos manufaturados, né, que não tinham valor comercial, na troca pela madeira do pau-brasil. E os dois lados, na visão dos dois lados, eles se saíam ganhando. Porque o nativo tinha madeira em abundância. O nativo fala: oi, o que esse português quer que tem tanta árvore aqui? Tem tanta árvore, por que ele quer? Tem de sobra, pode pegar à vontade, filho. E os portugueses, interessados nessa madeira e tecido, que era algo que era bem valorizado no comércio europeu, eles falavam: não,
fechou, tô dando objeto aí que não tem valor nenhum, né? Espelho, custa quase nada, e tô pegando um negócio que é bem valorizado lá na Europa, né? Então era assim que funcionava o escambo. Tem um vídeo do Porta dos Fundos aqui no YouTube que chama. Putz, eu não vou lembrar. Tem um que chama Descobrimento e tem outro que chama. Ah, eu não vou lembrar agora, mas tem um vídeo do. Depois vocês procuram lá um vídeo do Porta dos Fundos. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é bem legal, que fala de escambo, né? Que é o tema, é o escambo, e mostra o Cabral, né? Que é um personagem lá conversando com o indígena. É bem legal esse vídeo. Eu não tenho o link aqui, mas eu posso mandar para vocês no grupo depois. É muito legal. Depois vocês assistam lá, porque vocês vão entender melhor como é que era o escambo. Certo? Tudo bem? Aqui já mostrei para vocês. E vamos falar um pouquinho de consequências da exploração, né? O que a exploração gerou? A exploração, eu estou falando da exploração do pau-brasil, né? E a exploração inicial do Brasil. Aí a gente sabe que o Brasil nessa época ele está meio deixado de lado por causa do Império Africano, mas ainda assim a gente teve esse escambo, um pouquinho de extração do pau-brasil. E uma das coisas que vai acontecer é a instalação de feitorias. Quando eu falo em feitoria, gente, feitoria é uma construçãozinha aqui que eu trouxe nessa imagem, que não é bem um castelo. Parece um castelo, mas não é. Na verdade, é uma estrutura e ela soma duas funções: a função militar e a função comercial, econômica. Então aqui é onde ficavam os militares, né, e toda assim a galera que provém da segurança, junto com o entreposto comercial. Então o pau-brasil eles pegavam o pau-brasil lá dos indígenas, armazenavam nessas feitorias, e aqui tinha guarda, tinha um pouquinho do exército, assim, tinha soldados, né, bem pouco mesmo, mas tinha uma galera ali com o intuito também de proteger um pouquinho o território. Lembra que eu falei? Os franceses estão de olho aqui também e tal. Então, eles constroem essa construção aqui justamente para suprir essas duas necessidades aí. Outra coisa que é muito importante, até mais para a geografia do que para a história, mas é aqui que vai começar o desmatamento da Mata Atlântica, né? Porque, igual eu falei para vocês, o pau-brasil era muito presente nessa vegetação, né, que ficava bem próximo ao litoral. E aí, como eles iam já explorando para o Brasil, construindo já feitorias, já meio que dando uma assentada no lugar, isso já foi contribuindo bastante para essa redução da Mata Atlântica, né, que vai ser muito importante nos próximos períodos do Brasil também. Outra coisa que é muito importante também, que é a imposição da cultura europeia sobre os nativos. Isso eu vou trabalhar bastante com vocês na aula de Brasil Colônia também, certo? Mas é muito importante vocês saberem que eles começam a se relacionar, existe um choque de cultura entre o indígena e o português, né? E o português vai sobrepor a cultura dele sobre a cultura dos nativos. Certo? Então, os portugueses vão impor o idioma, a religião, os hábitos. Eu não coloquei uma imagem aqui, mas tem uma imagem muito famosa, já caiu em vestibular, que é uma imagem que eles estão fazendo a primeira missa aqui no Brasil. Tem uma espécie de um padre ajoelhado diante de uma cruz, e aí os nativos estão em volta, os índios estão em volta assistindo essa missa, certo? E interessados no que é aquilo, sabe? E a questão cobra justamente esse choque de cultura entre a cultura do europeu e a cultura do nativo, né? E outra coisa também que foi a ampliação do comércio português, que está nessa imagem aqui. Né? Lembra, o comércio português, basicamente, eles contornavam a África, lembra do Périplo Africano? Eles iam passando aqui, iam fazendo negócio com todo mundo, aí eles iam para a Índia e depois voltavam. Agora, eles passam a ir aqui na África, e eles abrem para o Brasil, pegam um pouquinho de pau-brasil aqui, volta para a África, faz um pouquinho aqui, aí depois vai para a Índia, pega as especiarias que tem lá, volta, entendeu? Então, o Brasil começou a fazer parte das rotas comerciais portuguesas, certo? Isso é outra consequência. E aí, gente, por que chegou ao fim dessa etapa pré-colonial, né? Basicamente, tudo envolve a questão comercial, né? E a questão de influência portuguesa. Primeiro que a rota comercial no Périplo Africano, né, que é essa rota aqui, ela começou a se desgastar um pouquinho. Não começou a ser tão lucrativa igual era antigamente, certo? Então aqui, lembra da África e tal, deixou de ser tão lucrativa assim. Além disso,
Lembra que eu falei de franceses? Os franceses começaram a navegar, logo logo os ingleses já estão navegando, na verdade os ingleses já estão navegando, logo logo os holandeses estão navegando, os espanhóis já estão navegando, então a concorrência da navegação no périplo africano já está aumentando bastante, certo? Está aumentando bastante e isso vai fazer com que o Portugal perca bastante influência, que é o que eu vou falar aqui nos efeitos, certo? E outra coisa também era que a colonização efetiva do Brasil já começou a virar uma necessidade, porque era aquele terreno meio deixado de lado, só que tinha gente de olho no Brasil. Lembra? Os franceses já tentaram invadir, os ingleses estão por aqui, os holandeses também estão navegando, eles estão de olho no Brasil e falam: pô, se vocês não forem colonizar lá, a gente que vai, hein? Fique esperto, Portugal. E aí, Portugal sente essa necessidade de vir e ocupar o Brasil de fato, certo? E aí, os efeitos que eu já dei o spoiler ali, mas como tem esse desgaste da rota comercial no périplo africano, o volume comercial português vai reduzir também. Isso é matemático, né? A rota comercial não está sendo mais lucrativa, logo o nosso volume comercial vai reduzir bastante, certo? E com essa concorrência aumentada, né, no périplo africano e na navegação no Oceano Atlântico, a gente também, o Portugal vai ter uma redução da influência, tanto econômica, política, mas também militar. O Portugal, porque vai ter mais gente lá, no Portugal não vai ser mais o único que está navegando por lá, vão ter outras nações, e aí Portugal perde essa influênciazinha ali, certo? E a vulnerabilidade das regiões coloniais, que é essa questão da invasão, né? Que é uma região muito vulnerável, uma região grande, tá vendo? É um território extenso, não é igual o que tem hoje, mas ainda assim é um território extenso. E aí, se você não tomar conta, vai vir alguém e vai tomar conta em cima de você, né? Então é uma região vulnerável, certo? E aqui eu coloquei de novo o périplo africano porque é muito importante, na verdade. Era para eu estar usando essa foto ao invés dessa para explicar, né? Mas acontece. E qual que é a solução que Portugal chega? Vamos colonizar o Brasil de fato, certo? Em 1530 até 1532, eles realizaram uma terceira expedição, uma expedição colonizadora, e como o nome já diz, o objetivo dela era de fato colonizar o Brasil, colonizar o território que tinha aqui. E aí é de fato instalar, né, uma estrutura física aqui no Brasil que suportassem pessoas, que tivessem uma mais importância, tivesse uma integridade física maior, tivesse uma ligação direta com a metrópole, tivesse um governozinho próprio que respeitasse, que respondesse à coroa, que seja a representação da coroa aqui no Brasil. Isso a gente vai falar melhor na próxima aula, que é de Brasil Colônia. Mas essa expedição foi sob o comando desse carinha aqui, desse maluquinho, que chama Martim Afonso de Souza. Né? Foi uma equipe de mais ou menos 400 homens. Eles chegaram na costa litorânea e o que eles fizeram de mais importante foi a introdução da agricultura, que aí a gente entra com uma coisa que é extremamente importante para a história do Brasil, que é a cana-de-açúcar, e a pecuária. Né, pecuária de vários tipos de animais. É aqui que a gente vai começar de fato uma atividade exploratória no Brasil, e esse é o marco final do período pré-colonial e o início do período colonial. Certo? Aqui em 1530, quando tem essa expedição colonizadora, aí é de fato que vai acabar o período pré-colonial e a gente vai entrar no nosso querido período colonial, que é a nossa próxima aula de História do Brasil. Tudo bem? Gente, foi isso. Desculpa qualquer coisa aí no vídeo, eu não sei se vai ficar bom, eu ainda vou editar depois para upar. Não sei quanto tempo deu, eu acho que eu extrapolei bastante o horário, mas não tem problema. Nos próximos vídeos eu vou tentar ser bem sucinto, eu vou fazer vídeos de 20 minutos, mais ou menos, vou tentar ser o mais descontraído possível. Gente, qualquer dúvida eu estou realmente à disposição. Pode mandar mensagem lá no WhatsApp, pode ligar para mim, pode mandar mensagem para qualquer pessoa, independente do assunto que for. Se vocês quiserem mandar sobre dúvidas de aula, se tiverem motivados a estudar, precisarem só conversar, pode mandar lá, certo? Estamos aqui para ajudar vocês. E, gente, boa quarentena a todos. Lembrem, fiquem em casa, não saiam, tá bom?
e um beijo do Rafa para vocês e bons estudos.